Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Despertei de madrugada e tive a maior surpresa da minha vida. Meu marido não estava ali deitado do meu lado na cama. Aliás, o lado em que ele ficava estava intocado, ou seja, ele não tinha nem chegado em casa ainda, a menos que estivesse na sala, no sofá. Já tinha acontecido isso uma vez, de ele chegar à noite, esquentar um prato de comida e jantar enquanto assistia a TV. No fim, acabou pegando no sono. Peguei o celular para conferir as horas e vi que passava das 5 horas da manhã. Levantei para conferir se ele estava na sala. Só que, por meu espanto, nada. Saí na janela e vi que seu carro também não estava ali na garagem. E nessa hora meu coração bateu mais forte. Ele não tinha chegado em casa ainda. Será que aconteceu alguma coisa? Foi o primeiro pensamento que me ocorreu. Só podia, né? Voltei pro quarto. Fui conferir no celular se tinha alguma ligação perdida, mensagem. E até tinha, mas nada relacionado com ele. Olha, me bateu uma preocupação. Eu fiquei tão atarantada. Final de semana, ele costumava ficar até um pouco mais tarde num bar que tinha ali perto. Esse bar ficava ali mesmo, no bairro. E normalmente podia contar que antes das 9h30, 10 horas da noite, ele não voltava para casa. Às vezes, até um pouco mais tarde. Eu não gostava disso. Nunca gostei. Qual é que esposa que gosta, né? Isso já tinha sido motivo, inclusive, de briga entre nós. No começo, quase nos separamos. Mas com o tempo, fui me acostumando, né? Me resignando. Chegou uma hora que eu cansei de falar. Até porque simplesmente não adiantava reclamar. Quando a gente brigava, quando eu ameaçava de deixá-lo, ele até dava uma parada, mas passava mais um tempo assim, 2 semanas, e voltava ao mesmo hábito de sempre. Chegou num ponto que, repito, percebi que não tinha jeito. Meu maior medo era de que ele saísse por aí dirigindo depois de beber. Fazer isso por si só já era errado, né? Mas e se acontecesse alguma coisa? Se ele atropelasse alguém, por exemplo? Ou batesse o carro, se machucasse? A gente nunca sabe o que pode acontecer, né? Quando ele demorava para chegar, eu ficava num estado de nervos, apesar desse bar que ele frequentava ficar ali mesmo, bem perto. Aliás, teve um dia que eu peguei o nosso filho e fui até lá, chamá-lo para ir embora, voltar para casa. Olha, esse homem ficou tão bravo comigo. A gente ficou uns dias sem se falar, porque, segundo ele me contou, tinha virado até motivo de chacota lá no bar. Entre os amigos dele, começaram a falar que ele era pau-mandado da mulher. Lembro dele falando, todo nervoso: nunca mais faça isso de novo. Vai me ouvindo, Débora? Nunca mais. Olha, ele ficou muito zangado. Enfim, naquela noite em questão, um sábado, eu tinha deitado bem cedo. Era inverno, estava fazendo frio. Botei nosso filho na cama antes das 9 horas da noite. E me deitei também e acabei pegando no sono assim direto, bem cedo. Só que aí, pro meu desespero, desperto, já 5 horas da manhã, e vi que meu marido não estava em casa. Liguei para ele, só deu na caixa postal. Como se o telefone estivesse desligado ou fora de área. Não liguei só uma vez, não. Liguei várias. Deixei mensagem, nada. Tanta coisa passou pela minha cabeça. Inclusive, que ele pudesse ter batido o carro, né? Fiquei ali sentada na cama com um pensamento longe, imaginando um monte de situações. Só coisa ruim. O pior é que eu não sabia nem o que fazer. Por isso achei melhor esperar amanhecer para ver se chegava alguma notícia.
Olha, cheguei a rezar para que nada de mal tivesse acontecido com ele. Apesar disso, eu não consegui evitar os pensamentos ruins, né? Perto das 8 horas da manhã, bateram à minha porta e juro, já senti aquele frio no estômago. Pressenti que devia ser alguém trazendo alguma notícia ruim do meu marido. Abri a porta e dei de cara com o Rafael, meu cunhado. Coração veio parar na boca quando ele me fez aquela pergunta. Tudo bem, Débora? O Cláudio, por acaso, te ligou? Não ligou. Eu tô aqui desesperada. Ele não chegou em casa, não veio pra casa. Será que aconteceu alguma coisa com ele? Então, ele me ligou de madrugada. Aliás, me desculpa não ter avisado antes, né? Mas eu imaginei que você estivesse dormindo e... Tá, mas fala de uma vez. É que... Me desculpe, eu pensei que ele tivesse ligado para você também. Eu vi que ele estava todo cheio de dedos. E vendo que eu estava nervosa, tentou me tranquilizar, dizendo em primeiro lugar que meu marido estava bem. Olha, confesso que me senti bem aliviada, porque eu estava com um pressentimento, sabe? Uma coisa ruim assim. Sei lá, o que mais que eu podia pensar? Se tivesse acontecido alguma coisa, um acidente. Mesmo assim, perguntei o que tinha acontecido. Por que ele tinha ligado para ele em vez de ligar para mim? Ele olhou na minha cara. Sabe o que ele falou? Por que você não prepara um café pra gente tomar? E depois de falar, acordar teu filho. Meu Deus do céu, você quer me deixar louca? Não. Depois a gente dá um jeito aí de... Tá entendendo? Olha, sabe o que é? Fica tranquila. De lá de onde ele tá, ele não vai sair. Como assim? Preparei o café. Depois de acordar o Guilherme. Enquanto bebia o café, ele perguntou se nós dois, eu e o Cláudio, tínhamos uma determinada quantia na nossa conta conjunta no banco. Falei que não sabia, mas que podia haver. Tá, mas por que você está me perguntando isso? Que a gente vai ter de ver um advogado pro Cláudio. Advogado? É. Ver a questão da fiança. Não vai ficar barato para tirar ele. Como assim? Aonde que tá ele? Do que você está falando? Cláudio tá preso. Não entendeu ainda? Ele não queria que eu te falasse nada. Só que não tem como. Você tinha de saber. Preso? Mas... O que houve? O que ele fez? Ele não explicou direito. Parece que foi perturbação do sossego, qualquer coisa assim. Mas depois você veio certinho com ele. Você vai conversar com ele, né? O importante agora é a gente correr para tirar ele de lá. Meu Deus. Era só o que me faltava. Meu marido estava preso. Será que ele tinha aprontado? Para encurtar a conversa, deixamos meu filho ali na casa do meu cunhado para a esposa dele ficar tomando conta e fomos procurar um advogado. No fim, o tal advogado que ele conhecia já estava nos esperando lá na delegacia. Eu estranhei porque o lugar ficava quase do outro lado da cidade. Por sorte, conseguimos resolver tudo e meu marido foi solto. Só que ele estava tão esquisito. Mal conversou comigo. Claro, né? Devia estar morrendo de vergonha. Perguntei várias vezes o que ele tinha aprontado, mas ele não abriu a boca. E quando abriu, foi só para falar que não tinha feito nada, que depois a gente conversaria. Depois, meu cunhado ainda nos levou a outro lugar para buscar o carro do Cláudio. Fiquei me perguntando o que esse homem tinha feito para estar na cadeia e num lugar tão longe de casa.
O fato é que ele não disse coisa com coisa. Me deu lá uma desculpa qualquer e disse que tinha feito não sei o quê. E aí chamaram a polícia. Olha, eu não sei explicar, viu? Mas aquilo estava muito mal contado. Ele ficou esquisito o resto daquele dia. No dia seguinte, à noite, depois que ele chegou em casa, acabei escutando uma conversa dele muito suspeita ao telefone. Não sei nem com quem que ele estava falando. Aliás, quando o telefone tocou, ele foi atender lá no quarto. Achei aquilo esquisito. Deu um tempo, depois fui pé por pé, cheguei assim perto da porta, tentando escutar alguma coisa, né? E mesmo ele estando falando baixinho, com a porta fechada, deu para ouvir quando ele falou. Eu não sei por que ela fez isso. Desgraçada, viu? Depois de tudo que eu fiz por ela, não acredito. Chegou a chamar a polícia. Mas ela me paga. Olha, eu escutei aquilo e deu um calorão. Como assim? De quem que ele estava falando? Com quem que ele estaria conversando? Com quem sobre quem, né? Era de uma mulher que ele estava falando. Isso eu percebi. Chegou a chamar a mulher de desgraçada. Diz que ela tinha chamado a polícia para ele. Olha, eu fiquei tão confusa. No impulso, abri aquela porta. Com quem você está falando, hein, Cláudio? E quem foi que chamou a polícia? Ele ficou todo desconcertado. Na verdade, ficou atarantado. Parou de falar, olhou para mim assim, assustado, e disse para a pessoa com quem estava conversando que depois ligaria de volta. Eu insisti. Quis saber com quem que ele está falando. Todo embaralhado. Ele falou que era um tal de João. Com esse João que ele estava conversando, um amigo lá do bar, que eu não conhecia. Sabe a pessoa quando tenta explicar assim e vem com aquela mentira? Sobre quem que você estava conversando? Quem é essa mulher aí que você chamou de desgraçada? Quem que você está me escondendo, Cláudio? Ele riu. Sabe aquele sorriso amarelo? Sabe aquela expressão da pessoa que eu não tenho o que falar? Pro meu espanto, ele deu aquela explicação. Sei lá, eu não conheço aquela mulher, uma louca. Fui levar o meu amigo embora, dei carona pra ele. Aí quando a gente chegou, a gente ficou ali conversando. Aí do nada aquela louca apareceu no portão e começou a xingar a gente. E depois chamou a polícia. Olha, eu olhei para a cara desse homem. Eu queria falar, mas não tinha o quê. Porque aquilo estava muito na cara que era mentira. Por que você não me conta a verdade, hein, Cláudio? Ele só balançou a cabeça e saiu do quarto. Estava muito mal contado aquilo. Aquela semana passou, até que no sábado seguinte, dei uma passada na casa da minha mãe com meu filho e depois fui até a casa do meu cunhado. Meu filho tinha deixado os brinquedos lá na casa dele na semana anterior e ele queria buscar. Aí aproveitei para conversar um pouco com a Regina, minha concunhada. Ela estava sozinha em casa, com as crianças. Naturalmente que o assunto acabou parando na prisão do meu marido. Falei para ela que tinha muita coisa estranha naquele episódio, muita coisa mal contada. E eu senti que ela fez uma cara assim, esquisita, como se estivesse sabendo de alguma coisa. Aí eu perguntei: o Rafael não comentou nada com você? Ele e o Cláudio sempre conversam? Ela nem deixou eu terminar a frase. Sabe, respondeu assim, meio assustada. Pior que não, Débora, não tô sabendo de nada. Ela falava uma coisa, mas a expressão dessa mulher dizia o contrário. Parecia que ela sabia de alguma coisa sim. Tanto que eu insisti.
pedi que ela soubesse, se soubesse realmente alguma coisa, me contasse. Porque eu precisava saber. A certa altura, ela franziu a testa. Ficou me olhando, pensativo. Depois falou. Se fosse eu também ia querer saber, né? Olha, Débora, eu vou te contar. Mas pelo amor de Deus, você vai me prometer que não vai me colocar dentro desse rolo aí, viu? Diga que você descobriu de outro jeito, não por mim. Tá certo, eu prometo. Mas me conta de uma vez. Conta o que você sabe antes de me contar. Ela fez aquela cara de sofrimento, assim, meio de arrependimento, sabe? Até que soltou a bomba. O Rafael vai me matar. Mas você precisa saber. Olha, Débora, parece que o Cláudio, ele tá envolvido com uma mulher lá do serviço dele. Como é que é? Foi o Rafael que me contou. Sábado passado, o Cláudio foi fazer escândalo lá na frente da casa dela. Ameaça. Aí ela chamou a polícia. Por isso que ele foi preso. Olha, eu escutei aquilo e quase desabei. Eu não conseguia acreditar. Aquilo não podia ser verdade. Era um pesadelo. Cláudio me traindo. Com uma colega de trabalho ainda por cima. Olha, se aquilo fosse verdade, daria para entender aquele trecho da conversa que eu escutei dele com alguém no telefone. Ele falando, não sei por que ela fez isso. Desgraçada. Depois de tudo que eu fiz por ela, não acredito, chamar a polícia. Meu Deus, o safado estava me traindo. Encheu a cara no bar e foi fazer escândalo na frente da casa da amante. Ele falou que tinha dado carona pro amigo para justificar o carro dele tá lá, naquele lugar, tão longe de casa. Mas era tudo mentira. Como, aliás, eu já suspeitava. Ele atravessou a cidade para ir ver a amante. Ou ex-amante, no caso, né? Porque, segundo a Regina, não estavam mais juntos. Tanto que ela chamou a polícia para prendê-lo. De todo modo, ele tinha atravessado a cidade para ir fazer escândalo na frente da casa da infeliz. Os dois deviam ter brigado, sei lá, ou discutido. Aí ele começou a ameaçar e ela chamou a polícia. E o resto, todo mundo já sabe. Desde o começo eu senti que era mentira. Desde o começo eu senti que faltava uma peça naquele quebra-cabeça. E agora a peça estava ali. Olha, eu fiquei num estado de nervos. A Regina, assustada, chegou a perguntar: o que você está pensando em fazer, Débora? Não sei. Ainda não sei. E o pior é que não sabia mesmo. A Regina ainda falou que, pelo jeito, os dois não estavam mesmo mais juntos, meu marido e amante. Tanto que ela tinha chamado a polícia. E que eu devia pensar muito antes de tomar uma decisão extrema. Só Deus sabe o estado em que eu fiquei. Cheguei em casa com meu filho. Eu já tinha chorado um monte. Até ele perguntou o que eu tinha, por que eu estava chorando daquele modo. Só tinha 8 aninhos, né? Não tinha nem idade para entender o que estava se passando. Minha ideia era confrontar o Cláudio, exigir uma explicação. Mas aí, lembrei daquilo que a minha concunhada tinha dito, que o Cláudio e a suposta amante tinham brigado, não estavam mais juntos. E que eu pensasse muito bem no que faria. Levasse em conta tudo isso antes de tomar uma decisão. Como, por exemplo, escorraçar ele de casa, me separar. Aliás, ela falou também que meu cunhado tinha conversado um monte com o Cláudio, dado conselhos para ele,
sabe? E que eles achavam que ele tinha escutado o irmão. Segundo ela, eu também devia levar isso em consideração antes de tomar a decisão definitiva. Pensei tanto, refleti tanto. Na verdade, pensei muito também, principalmente, no nosso filho. No fim, tomei a decisão de me calar. Até porque, o que mais eu poderia fazer? Botar meu marido para fora de casa? Acabar com o nosso casamento? Deixar meu filho sem pai? A Regina tinha dito que o marido dela tinha conversado muito com ele. Que parece que ele tinha entendido a besteira que estava fazendo. Ou seja, a possibilidade de que ele botasse a cabeça no lugar e não pisasse mais na bola era grande. Eu pensei muito nisso. Principalmente, repito, no nosso filho. Até que no fim resolvi me calar. Mesmo assim, e nem poderia ser diferente, Mudei muito com eles. Não é que a gente queira, sabe? É que a gente muda. Foi inevitável. Me tornei uma pessoa pensativa, desconfiada. Na verdade, mesmo que eu não tinha dito uma palavra a respeito do que eu descobri, até ele percebeu. Tanto que algumas vezes até perguntou o que eu tinha. Por que eu estava tão esquisita? Olha, por várias vezes, mas muitas vezes, quase joguei a verdade na sua cara. Quase falei que já sabia de tudo. Por isso estava naquele estado. Mas aí, pelo nosso filho, em nome da minha família, de tudo que tínhamos conquistado até então e daquela esperança de que ele nunca mais fizesse nada que de repente me magoasse, eu tomei a decisão de ficar calada. Você está tapando só com a peneira, viu? É exatamente isso que eu fiz. Tenho consciência de que foi exatamente o que eu fiz. Resolvi sofrer sem falar nada para ninguém. Tudo para não botar minha família em risco. Mas só eu sei o preço que eu estou pagando. Contra minha vontade, sou obrigada a dissimular meus sentimentos e, para ser bem sincera, não sei até quando vou aguentar. Não está fora de cogitação, qualquer dia desse, eu botar a boca no trombone. Mas quem sabe, agora, depois de desabafar, eu consigo encontrar um pouco de sossego, de paz, apesar de estar vivendo esse conflito aqui dentro de mim. Não tem um dia que eu não chore. Repito, tem horas que eu não sei até quando vou aguentar. É para se ver o que a gente não faz pela família, por um filho. E não vou esconder, não é só meu filho, não. É para se ver o que a gente não faz por um amor.